Bom dia, Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenham qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, violando sua aliança e desobedecendo os seus mandamentos, o meu mandamento, e estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, ficar comprovado que se faz tal abominação em Israel, levem um homem ou uma mulher que tiver praticado este pecado à porta da sua cidade e apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Serão as primeiras a proceder à sua execução. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. O julgamento dos casos difíceis. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Aleluia. Glória a Deus. Apresentem o caso e eles lhes dirão o veredicto. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem, no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhe determinarem, nem para a direita nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá de ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Os decretos do rei. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes tiverem tomado e dado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem as outras nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito, para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem pelo caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, o desviará o coração. Também não deverá acumular para si muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei que hoje lhes ordeno. Isso fará que ele não se considere superior a seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. A herança dos sacerdotes. Deuteronômio, capítulo 18. Os sacerdotes e levitas de todo o restante da tribo de Levi
Não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparada no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre os compatriotas. O Senhor é a herança conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois todas as tribos do Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servirem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual a dos outros levitas e, além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da família. Advertência contra as práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as repugnantes práticas que as nações lá praticam. Não permita que se acheguem alguém entre vocês que queime em sacrifício a seu filho ou filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E por causa dessas abominações é que o Senhor, o seu Deus, vai expulsá-los, aquelas nações, da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O profeta do Senhor. As nações que vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação. Mas vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos próprios irmãos um profeta, como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que reuniram-se, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, o profeta falará em meu nome, e eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não ordenei, ou lhe falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Talvez vocês perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem vem do Senhor e se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir? Essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Senhor, seu Deus, tiver destruído as nações, cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem suas cidades e suas casas, casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando como herança, e façam nelas vias de acesso. Aleluia! Para que aqueles que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá e se salvar. A vida, se matar o seu próximo sem intenção,
sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir seu amigo e matá-lo para salvar a sua vida, poderá fugir para aquelas cidades para salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo enfurecido e alcançá-lo com a distância, como se fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e seu próximo. E por isso é que eu ordeno que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhe der toda a terra que lhe prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente toda a lei que hoje lhes ordeno. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar em seus caminhos. Faça isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, o qual o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita para atacá-lo e matá-lo, fugir para uma dessas cidades, a autoridade das cidades mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão na mão do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberam na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. As testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de um crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiveram exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.